Olá, primeiramente seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui. Meu nome é Rafael Amaral e hoje nós vamos montar uma tabelinha de distribuição de frequência utilizando o Excel. Eu vou deixar aqui em cima um outro vídeo onde eu explico a teoria de como que é feita a tabela de distribuição de frequência e aqui nós vamos simplesmente automatizar esse processo. Tá? Bom, eu tenho aqui os dados de a quantidade de carros que passam por hora em uma rua de uma determinada cidade. Então, em uma hora passou 23 carros, depois 24, 24, 25 e assim por diante, até 35 carros, que foi o máximo que passou por hora naquela rua. O que nós vamos fazer primeiro é pegar aqui e contar os valores únicos. Quando a gente faz na mão, a gente vem aqui, conta quantas vezes o 23 aparece, coloca aqui a variável observada, e aí coloca lá 23, vem aqui e conta, ele aparece duas vezes, e vem aqui e coloca 2. 24, mesma coisa. Vem aqui, quantas vezes ele aparece? 3 vezes. Vem aqui e coloca 3. Tá bom, fazer isso a gente faz lá na mão. Só que aqui a gente vai fazer de uma forma mais fácil, mais prática. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu preciso tirar os valores únicos daqui para a gente fazer a nossa frequência absoluta. Então eu vou colocar aqui o nome da variável. Eu vou fazer aqui, vou começar aqui a nossa tabela. Então aqui eu vou colocar o nome da variável. Bom, eu posso vir aqui, copiar o nome e colocar aqui, ou escrever VO, né, de variável observada, mas eu vou deixar com esse título aqui que é mais fácil. Uma das maneiras de fazer isso aqui, tem outras, tá? Você pode clicar na célula aqui onde você vai começar a sua tabela, aí você vem aqui em dados, e aqui tem filtro avançado. Você vai clicar no filtro avançado e ele vai abrir essa janelinha. Eu vou dar um zoom aqui nessa janelinha. Ele vai abrir essa janelinha. Bom, o que a gente tem aqui? A gente quer filtrar, tá? Dá para filtrar uma lista no próprio local ou a gente pode copiar para outro local. É isso que a gente quer fazer. Queremos copiar ela para outro local. O intervalo da lista é quais são os dados que eu vou contar, tá? É isso que a gente vai entender aqui. Quais são os dados que eu vou contar? Eu vou clicar aqui, pegando o título. Eu cliquei em cima do título. Eu vou apertar Ctrl Shift para baixo. Ele selecionou todo mundo aqui, Ele selecionou todo mundo. Já está selecionado aqui, então, nosso intervalo. Aí, o que eu quero? Critério, a gente não precisa de intervalo de critério, tá? Eu quero copiar para onde isso aqui? Eu vou clicar aqui, e aí eu vou clicar aqui, onde eu estou querendo colocar a minha tabelinha de onde ela vai começar. Então, venho aqui e clico aqui onde vai começar a minha tabela. Eu quero filtrar somente registros exclusivos. Então, eu vou selecionar isso daqui e vou dar um OK. Beleza, já trouxemos os nossos registros para cá de forma única. Então, por exemplo, o 23, ele aparece duas vezes, mas aqui apareceu uma só. O 24 aparece 3 vezes aqui, mas aqui ele aparece uma só. Então a gente já começou a montar nossa tabela. Já temos as nossas observações únicas. O que mais que eu vou fazer aqui? Agora eu vou pegar a frequência absoluta. A frequência absoluta é FI, pela nomenclatura. Então quem que é minha FI? Bom, uma das formas de fazer a contagem de quantas vezes o 23 aparece é usando a fórmula Conte-Ces. Eu vou escrever aqui igual Conte, já vai aparecer as opções, eu vou usar o Conte-Ces, tá? Eu cliquei aqui no Conte-Ces, ou eu posso dar um Tab. Beleza, ele já abriu aqui o que eu quero. O que ele vai perguntar para mim primeiro? Qual que é o intervalo de critérios? O que é isso? É o que eu quero contar. É a tabela onde estão os meus dados, nesse caso essa daqui, que tem os dados que eu quero contar. Então eu vou vir aqui, agora eu não preciso selecionar o título, eu vou clicar na primeira aqui, Ctrl Shift de novo, vou apertar para baixo. Eu selecionei todo mundo. Selecionei todo mundo, até o 35 lá embaixo. Beleza. Agora eu vou pegar qual que é o critério que eu quero usar para fazer a contagem. O critério que eu quero usar para fazer a contagem é o 23. Tá aqui do lado. Tá? Feito isso, eu vou fechar e vou dar Enter. Beleza. Ele contou para mim quantas vezes o número 23 aparece aqui dentro. Se eu quiser fazer para o 24, dá? Dá sim. Aqui no Excel tem uma forma de você reutilizar uma fórmula que você está usando, que é fazendo o seguinte. Eu clicando aqui em cima da célula que tem uma fórmula, essa célula aqui, ela não tem nada. Eu cliquei aqui, não tem nada, aqui em cima não tem nada. Aqui em cima onde aparecem as fórmulas. Se eu clicar nessa daqui, tá vendo que a fórmula do Conte-Ces está aqui dentro? Então, se ela tem uma fórmula dentro, o que esse quadradinho aqui indica para mim?
que se eu vier em cima dele, ó, fica essa cruzinha preta aqui, fininha, mais fininha. É diferente dessa, ó, que tem setinha para os lados. Essa daqui não tem setinha. Se eu der 2 cliques em cima dela, o que vai acontecer? A mesma fórmula que eu estou usando ali, que é para contar no intervalo quantas vezes o valor que está aqui do lado ele aparece, essa fórmula vai descer. Então, se eu vier aqui e der 2 cliques aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa fórmula que está aqui dentro, que é do intervalo B5 até o B40, conte tudo que está no D4, na célula D4. A hora que eu der 2 cliques, ele vai para debaixo. Então ele vai falar tudo que está no D6, de baixo tudo que está no D7, assim por diante. Então ele vai contar o 24, depois o 25, até lá o 35. Então, vamos dar 2 cliques aqui. Ó, automaticamente, ele já... Vou deixar a tela cheia aqui, ó. Automaticamente, ele contou todo mundo para mim. Só que tem uma coisa aqui que a gente precisa ficar atento. Ele apareceu para mim esse tiquezinho aqui, ó. Esse tiquezinho verdinho do lado da segunda célula. A primeira não tem problema nenhum. A segunda tem esse tiquezinho. O que é isso? Ó, apareceu até uma exclamação aqui, ó. É um erro. O que está acontecendo? Se eu der 2 cliques aqui, ó, ele vai me mostrar que ele está contando no intervalo, só que ele foi um para baixo. Então ele estava no D5, ele foi para o D6. Só que ele saiu do B5 e também foi para o B6, e do B40 ele foi para o B41. Ou seja, essa seleção ela está descendo. Se eu vier aqui, ó, e clicar nessa daqui, ó, ele vai estar aqui embaixo, tá vendo a seleção? Deixa eu dar um... Ó. Se eu vier aqui, ó, ele está selecionando aqui, ó, ele está contando até lá embaixo. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer que ele permaneça no nosso intervalo. Os nossos dados, eles estão ordenados. Só que se eles não estivessem ordenados, se tivesse um 23 lá para baixo, ele não ia contar. Ou um 26 lá para baixo, ele não iria contar. Então, o que a gente precisa fazer? Aqui em cima, a hora que eu for escrever essa função, eu posso escrever ela e depois fazer isso, ou fazer isso enquanto eu estou escrevendo ela. Aqui no B5, eu vou clicar em cima do B5. Ó, cliquei aqui em cima, está piscando o cursor ali. E eu vou apertar o F4. Quando eu faço isso, eu travei a minha célula. Então, ele vai começar necessariamente a contar do B5. Não importa se eu puxar para baixo, ele vai continuar fixo no B5. Eu clico no B40 e faço a mesma coisa. Então agora ele só vai contar no intervalo do B5 até o B40. Não importa quantas vezes mude esse último valor aqui, que é o meu critério de contagem. Então vou fechar aqui. Tem um Enter ali. Agora se eu der 2 cliques, sumiu os tiquezinhos verdes e todo mundo aqui, ó, tá contando do intervalo B5 até o B40. Tá? Beleza? Vou até deixar maior aqui, ó. Aqui, ó, do B5 até o B40. Tá? Bom, beleza. Feito. Então a gente já tem a nossa frequência absoluta. Bom, o que vem agora? Eu já fiz a frequência absoluta, agora eu vou fazer a frequência acumulada. Então vai ser um F1, um F grande de I. Então tá, como que é a frequência acumulada? A frequência acumulada é eu ir somando a minha frequência absoluta. Então nesse caso aqui vai ser 2 mais o de baixo. Então nesse caso aqui vai ser igual ao próprio 2, que está aqui. O de baixo ele vai ser igual ao anterior, que é o nosso 2, mais esse daqui. Vocês estão vendo que eu não estou colocando 2, né? Eu estou pegando a célula de cima. Na hora que eu der o Enter, virou 5. Se eu estivesse colocando 2, eu não conseguiria usar as fórmulas do jeito que eu estou usando. Se eu usar número, eu não consigo usar a fórmula, tá? Então, eu posso vir aqui no canto, dar 2 cliques, e já somou todo mundo para mim. Bem mais fácil do que fazer na mão, né? Então, o meu N, o meu total de observações é 36. Com esse total aqui de baixo, o que já dá para fazer? Já dá para fazer a frequência relativa, que é o nosso FR. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar cada um desses elementos aqui, ó, da frequência absoluta, e vou dividir eles pelo meu N, pelo meu total de observações, que é o 36. Então eu só vim aqui em cima, igual, esse daqui é da frequência absoluta, tá? Não é da frequência acumulada. E eu vou dividir ele pelo 36, que está aqui embaixo já, ele somou para mim automático.
Como a gente vai usar o 36 em todos, a gente vai dividir todo mundo pelo total, eu vou apertar o F4 aqui no 36, que é a célula F7, F17, tá? Vamos dar o Enter. Então, agora eu tenho que 5% do meu total de observações são representados pelo 23. Se eu clicar aqui do lado, ele já desce a fórmula para todo mundo. Como eu travei lá em cima o 36, ele desce para todo mundo. Então tá, então aqui agora eu tenho todas as porcentagens. Se você falar, eu não gosto de porcentagem assim, o que você pode fazer? Você pode vir aqui, seleciona todo mundo, vem aqui em página inicial, e aqui tem porcentagem. Você pode vir aqui clicar em porcentagem e aumentar 2 casas decimais. Pronto. Então agora a gente tem a porcentagem. Então 5,56, 8,33, 11,11 e assim por diante. Feita a frequência relativa, a gente vai fazer a nossa frequência relativa acumulada, que é o F grande R. O que eu vou fazer? A mesma coisa da frequência acumulada, da frequência absoluta acumulada. Eu vou pegar isso daqui e vou somar com o de baixo. Pegar a soma dos dois, somar com o de baixo e assim por diante. Então aqui vai ser igual esse daqui. Enter. E o de baixo vai ser igual o anterior mais o próximo, né? Enter. Tá vendo que conforme eu estou mudando aqui, ele foi aparecendo os tiquezinhos verdes aqui do lado? Isso eu fiz de propósito para mostrar que se você for e alterar para porcentagem enquanto você está fazendo os cálculos, ele vai dar uma diferençazinha de arredondamento. Isso aí pode dar erro. O que a gente pode fazer aqui para resolver isso? Ele está como porcentagem, né? Uma das formas de fazer isso é você selecionar todo mundo aqui, né? Cliquei no primeiro, Ctrl Shift para baixo. Eu vou dar um Ctrl C mesmo de copiar, tá? Aí eu posso vir aqui em cima, ó, em página inicial. No colar, eu vou clicar na setinha aqui para baixo, ó. Tem uma setinha aqui, eu vou clicar aqui no colar e vou vir aqui, ó, em colar valores. Quando eu fiz isso, o que aconteceu? Ele transformou todo mundo que estava aqui dentro em valores. Então, ó, ele não é mais aquele 0, tralalá que eu fiz a porcentagem do Excel e depois aumentei as casas decimais. Não, ele é um valor que como se fosse digitado, tá? Então aqui ele está somando e está somando os valores mesmo. Por isso que a conta está batendo e não está dando aquele erro. Bom, para finalizar, é só colocar as bordas aqui na tabela, né? Como a tabela é aberta, não é fechada, o que é fechado é quadro. A gente vem aqui, coloca a linha, só a linha inferior, borda inferior, e está pronta a nossa tabelinha de distribuição de frequência usando o Excel. Tem outras formas de fazer isso, mas usualmente, quando a gente vai apresentar em trabalhos, o que acontece? A gente precisa colocar uma tabela dessa lá, tá? Então, fazendo no Excel, ela já fica no formato que a gente precisa, é só copiar daqui e jogar lá para o editor de texto que você está usando, tá? Se você estiver usando o Word, você consegue puxar ela direto para lá. Bom, por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal. Um abraço e até mais.